Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Deixa a sua Bíblia aberta no livro de Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8, nós vamos fazer a leitura do versículo 18 até o 30. Romanos 8, 18 a 30, que diz o seguinte: Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência que se encontra recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que se está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois daqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Nós vivemos em tempos que muitas coisas parecem ser, no mínimo, esquisitos. A cada dia que passa, nós temos mais certeza de que o fim está próximo. É inegável, todos concordam de que o mundo já não tem mais jeito, vamos dizer assim. Até mesmo aqueles que não creem em Cristo, os ímpios, eles têm essa sensação de que algo está para acontecer. E muito mais nós, que temos a esperança viva em Cristo, que nós temos a palavra, nós temos a revelação na palavra de Deus, nós sabemos que a nossa vida, a nossa verdadeira vida não é terrena. A nossa verdadeira vida não é esta que nós estamos aqui na terra em vida. Mas a nossa verdadeira vida, ela está no além. Ela está além do túmulo, ela está além do nosso ego, ela está além dos nossos desejos, das nossas vontades, das nossas intenções. E quanto mais nós olhamos para as circunstâncias, mais parece que nós tendemos ao desânimo. E a palavra de Deus, ela nos consola, a palavra de Deus nos conforta, pois é nela que nos é revelada a verdade daquilo que há de vir, e nós temos uma certeza. E essa certeza é que nos traz esperança. E segundo Tiago, a esperança, essa verdadeira esperança não nos decepciona, e ela nos traz a perseverança. E a gente caminha para um rumo que não sabemos onde isso vai dar. As coisas aqui terrenas, circunstâncias difíceis, problemas, dificuldades, provações.
Até pouco tempo atrás, a gente vivia num contexto em que se reunir como igreja, abraçar os irmãos, viver a comunhão dos santos, era potencialmente perigoso. Não se podia ter contato físico com as pessoas. E a igreja teve que criar meios para poder se comunicar com as pessoas, através de plataformas virtuais, com a esperança de que a vida da igreja prevaleceria. Mas ao mesmo tempo a gente percebe que muita coisa não voltou a ser como era antes. Na verdade, praticamente nada voltou a ser como era antes. E hoje o nosso contexto não é tão diferente, porque a gente passou a colocar a nossa vida terrena na frente das coisas de Deus. Nós não temos mais priorizado o reino como nós deveríamos, como o Espírito Santo gostaria que a gente priorizasse. A gente tem a certeza, ou pelo menos deveria ter a certeza da nossa salvação. Nós temos a certeza de que a nossa verdadeira morada não é aqui. Mas a questão é, será que nós queremos isso? Onde está o nosso coração? Jesus disse que onde está o nosso tesouro, ali estaria o nosso coração. Quais são os tesouros que você preza na sua vida? Então, diante disso, não é um desabafo, mas é uma coisa que nós precisamos pensar. Em qual caminho nós temos andado? Em qual direção nós temos seguido? E nós nos deparamos com a palavra de Deus, com aquilo que Paulo deixou para a gente acerca da obra do Espírito em nossas vidas. E nós temos uma abordagem bem cotidiana, uma abordagem bastante prática em relação ao nosso procedimento, à nossa vida como cristãos. Porque muitas vezes nós temos a tendência de desanimar. Qual é ou quais são os motivos que levam você a desanimar? Quais são os fatores que fazem com que você esmoreça, que você enfraqueça na sua fé? É a falta de bens materiais? É a falta de dinheiro? É a falta de provisões? É a falta de saúde? É a falta de afeição na sua família? É a ausência de pessoas que você gostaria que estivessem junto com você? São os problemas que muitas vezes parecem não ter solução, parecem nos afogar com as mágoas que esse mundo perverso nos traz. São coisas que precisamos pensar. E esse trecho que nós lemos hoje, esta seção que Paulo escreveu em Romanos 8, ele vem tratar sobre a questão da nossa glória futura. Paulo vem trazer uma abordagem de como nós podemos vencer os nossos sofrimentos, como nós podemos passar pelas coisas que nos trazem angústia. E Paulo vai falar sobre a ação do Espírito Santo em meio a essas dificuldades. Então, Paulo começa dizendo o seguinte: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então Paulo começa o trecho com uma mensagem de esperança, dizendo: eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que vocês estão passando por dificuldades, eu sei que você está padecendo essa enfermidade, eu sei que você está padecendo a falta de recursos financeiros, eu sei que você não tem na sua companhia as pessoas que você gostaria, eu sei que falta alguma coisa, mas eu sei que todo o sofrimento que você está passando nem se compara com a glória que nós receberemos no futuro. Todo o mal que está sobre nossas vidas, toda circunstância ruim, adversa, que opera em nós,
nós temos que entender que ao mesmo tempo, as mãos de Deus também estão operando em nós, e ainda há de operar para o nosso futuro e para toda a eternidade. Isso é uma coisa que nós precisamos levar em conta, porque isso nos traz esperança. E Paulo vai falar nesse trecho acerca da nossa liberdade do desânimo, porque nós não precisamos ter nenhuma frustração, nós somos livres de toda a frustração. E aí, eu gostaria de trazer para a igreja a seguinte reflexão, porque sabemos aquilo que é mais importante para as nossas vidas, e o quanto nós temos prezado por isso. O que você tem feito com o tesouro que você recebeu, que é a salvação? Mas a salvação ela é pela fé, ela não é pelas obras. Mas ao mesmo tempo, Deus nos salva para que sejamos o quê? Participantes da sua natureza divina. E se nós somos participantes de uma natureza divina, por que nós insistimos em viver numa natureza terrena, numa natureza carnal? E assim nós acabamos jogando fora as verdades que a Bíblia nos ensina. Nós desprezamos a dádiva divina para receber as migalhas desse mundo, as migalhas das coisas que nos fazem perecer nas suas densas trevas. Como está o seu coração? Como está o seu coração? Então nós temos aqui uma breve reflexão sobre a nossa glória futura. Todos nós concordamos que existe um real problema em relação ao sofrimento e à dor que nós padecemos aqui nessa terra. Porém, a glória que nos espera, ela é maior do que os nossos sofrimentos. A aflição que nós temos é leve e temporária, comparado com aquilo que o Senhor reservou para todos nós na eternidade. E para a gente poder entender melhor isso, nós precisamos observar 3 coisas que o apóstolo Paulo ele cita aqui nesse trecho, mas dos versículos 18 ao 22, Paulo vai falar dos gemidos da criação. Novamente, a partir do versículo 19, fala: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme, até agora, como em dores de parto. Então a primeira coisa que Paulo vai falar é que o mundo está em decadência. E o mundo, quando nós falamos, é essa terra, é a criação de Deus. Seja como você queira chamar, céus, terra, mar, o sol, a lua, as estrelas, os animais e os seres humanos também. Acontece que quando nós falamos sobre a queda, quando nós falamos do pecado original, sobre a desobediência de Adão e de Eva no paraíso, nós pensamos nas consequências do pecado somente na vida do ser humano. Nós não olhamos para a criação como um todo. Mas aquelas pessoas que olham para os desastres e as catástrofes naturais, alguns reagem querendo lutar com suas próprias pautas, com a intenção de amenizar esse peso na consciência de que nós temos com relação a esse mundo que parece não, mas que nós acabamos de ver na palavra que está sofrendo. E outras pessoas tentam promover as suas ideologias onde não cabe a compreensão humana, onde não cabe a ação humana. O fato é que estamos perdidos. Vamos voltar lá, deixa marcado aí Romanos. Abre lá o livro de Gênesis comigo.
Semana passada o pastor falou sobre a criação, uma parte da criação, ele falando do plano de Deus. E hoje a gente vai ver sobre como esse plano ele foi arruinado. Gênesis capítulo 3, versículo 17. Gênesis capítulo 3, versículo 17 diz assim: E ao homem declarou: Visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhes dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Mas olha só, maldita é a terra por sua causa. Então Deus aqui expressa o seguinte, que toda a natureza, toda a criação foi confiada nas mãos do homem. O governo sobre a criação estava aos poderes do homem. E quando o homem pecou, quando o homem desobedeceu, a criação sofreu as consequências junto com o homem. Nós vemos Paulo dizendo aqui que não é culpa da própria natureza. Versículo 20, pois ela foi, lá de Romanos, voltando em Romanos 8, no versículo 20, fala, pois ela, a criação, foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Você gosta de sofrer punições por causa dos outros? Quem aqui já sofreu um castigo por causa de outras pessoas? Se você tem irmãos, muito provavelmente você já apanhou por causa dos seus irmãos. Eu tenho quase certeza disso. Aí seu irmão vai lá, briga na escola, levou uma surra. Isso aconteceu comigo. Meu irmão é mais velho, ele brigou, ele apanhou, chegamos em casa, ele apanhou do meu pai de novo e eu apanhei junto. Eu falei, mas eu não fiz nada. Ele falou, mas você tinha que defender seu irmão. Eu falei, mas os caras eram maior que eu. E da mesma forma a criação, ela foi punida. Injustamente. Não injustamente, mas porque ela estava sob o governo do homem. Ela sofreu por culpa de outro, por culpa de nós, seres humanos. E aí as pessoas se perguntam, por que existe tanto sofrimento? De novo, semana passada já falamos de sofrimento, de tribulações. Por que passamos por tanto sofrimento? Por que pessoas morrem? Por que temos enchentes? Por que temos tsunamis? Por que temos terremotos? Por que temos fome? Por que temos guerras? Por que temos desordem no mundo todo? Acontece que o mundo todo recebeu a maldição do pecado. O mundo todo recebeu as consequências do pecado. Romanos 5, Paulo vai falar que por causa de um homem, o pecado entrou no mundo, e a morte e a condenação operou sobre todos os seres humanos, mas que também por causa de um ato de justiça praticado por um só homem, a salvação entrou no mundo. A salvação veio para todos aqueles que creem, mas também vem o plano de redenção de toda a criação. Quando nós falamos da nossa redenção, quando nós falamos sobre a nossa salvação, nós não devemos olhar somente para a nossa vida espiritual ou a nossa vida pessoal, mas olhamos também a nossa vida em comunidade, nós vemos as pessoas que estão ao nosso redor, e mais do que isso, nós vemos para toda a criação.
O plano de Deus é que toda a criação seja restaurada. Nós teremos novos céus e nova terra quando Jesus voltar. Nós seremos manifestados com Ele em glória. E não somente nós, mas também toda a criação. Em 2 Pedro capítulo 3 vai dizer que toda a terra será desfeita pelo poder estrondoso de Deus. Mas isto não será o fim, porque nós temos na palavra a esperança de que haverá novos céus e uma nova terra. Então, toda a Escritura não aponta somente para o ato de justificação do nosso Senhor Jesus, não olha somente para a sua morte e ressurreição, mas nós temos uma revelação progressiva nas Escrituras, é uma revelação que progride, e tudo culmina, tudo aponta para o quê? Para a volta de Cristo. Quando Jesus voltar, nós vimos aí na sessão passada de Romanos 8, de que nós seremos adotados, nós receberemos a glória, quando formos na presença de Deus. Mas toda a natureza, toda a criação, ela passará por essa transformação, por essa restauração, por essa redenção. E é por isso que Paulo encerra essa sessão dizendo que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então a natureza geme. A natureza geme, a criação geme. A natureza clama. A natureza também clama para que Jesus venha, para que Jesus volte. E aí Paulo fala das dores de parto. A natureza geme, como uma mulher em trabalho de parto, em dores de parto, onde há as contrações. Mas a palavra de esperança é que o sofrimento não será eterno. O sofrimento é passageiro. Mas o que acontece depois da mulher fazer o trabalho de parto? Nasce uma criança. Por providências divinas, eu não vou passar por trabalho de parto. Eu não consigo imaginar como seria isso. Mas dizem que quando a mulher termina o seu trabalho de parto, quando ela dá à luz o seu filho, ela vê o seu filho e ela esquece da dor que ela passou. Porque ela olha para aquela vida que ela gerou. E da mesma forma, a nossa esperança está que essas dores de parto da criação não serão eternas, serão passageiras. E quando Jesus voltar, será como esse filho gerado. Todas as coisas serão restauradas conforme a vontade do nosso Senhor. Seguindo adiante, dos versículos 23 ao 25, diz o seguinte: e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Então a segunda coisa que o apóstolo Paulo está dizendo é sobre o gemido dos cristãos. Então primeiro nós temos o gemido da criação, o gemido da natureza. E a segunda coisa, nós temos o gemido dos cristãos, dos filhos de Deus. Se a natureza será levada do cativeiro para a eterna glória e liberdade em Cristo Jesus, certamente nós, os filhos de Deus, também seremos libertos. Mas a questão é, qual que é a ideia que Paulo está expressando aqui? Nós caminhamos todo o capítulo 8 de Romanos, falando sobre a vida no Espírito. O tema principal está dizendo que nós somos livres da morte. Romanos 6 começa a falar do nosso caminho de santidade. Romanos 6 fala que nós somos livres do pecado.
Romanos 7 fala que nós somos livres da lei. E Romanos 8 vai falar que nós somos livres da morte. Somos livres da morte, temos vida no Espírito. Então, Paulo começa dizendo que agora, pois, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da morte deixou de operar na vida dos que creem, e a lei do Espírito de vida trouxe o quê? Trouxe uma nova vida, nos libertou da lei do pecado e da morte. Porque o pendor, porque a inclinação da carne é para as coisas que a carne deseja. Mas o pendor e a inclinação do Espírito é para as coisas que o Espírito Santo deseja. Não se pode agradar a Deus vivendo pela carne. É isso que Paulo vai dizer. E aí ele vai dizer que o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em nós, e não somente isso, mas ele nos predispõe. O Espírito Santo nos predispõe para uma vida de santidade. O Espírito Santo nos desperta o desejo para obedecermos a Deus. E não somente a vontade de obedecer, mas também ele nos capacita para que a gente possa o quê? Cumprir a lei. A lei não é excluída pela obra de Cristo. A lei é confirmada pela obra de Cristo. Nós não somos salvos pela lei. Nós somos libertos da lei, porque a lei não serve para salvar. A lei serve para o quê? Mostrar que somos pecadores. Cristo nos salva, e o Espírito Santo nos capacita para a gente obedecer à lei. O Espírito Santo habita em nós. E aí, o último trecho antes da sessão que nós lemos vai dizer, nós vimos na semana passada, de que não somente possuímos o Espírito Santo, mas nós pertencemos ao Espírito Santo. Nós falamos do Espírito de vida, porque ele nos regenera, nos dá uma nova vida, nos capacita a obedecer. Segunda coisa, o Espírito de morte, porque mortifica a nossa carne. E terceira coisa, o Espírito de adoção, porque o Espírito Santo nos adota como filho de Deus, onde clamamos, Abba, Pai. Não recebemos o Espírito para viver atemorizados, mas é um Espírito que nos faz participar da família de Deus. Então nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. E aqui nós falamos da nossa vida espiritual. Só que Paulo está dizendo agora da nossa vida aqui terrena. Por quê? Quando Paulo vai falar da ação do Espírito Santo em nossas vidas, ele está dizendo o quê? Que nós antegozamos das bênçãos de Deus. Quando cremos, quando recebemos o Espírito Santo, nós estamos desfrutando previamente do que será a nossa vida eterna. Por isso que nós falamos que a vida eterna começa na terra, e não depois da gente morrer. Então, se nós experimentamos essa glória, o que vai acontecer com a gente? Vai despertar o desejo de ir para a glória. Eu experimento a presença do Espírito, eu experimento as bênçãos que Ele traz para a minha vida, mas eu estou limitado à carne, ainda. Eu ainda estou vivendo na terra, eu não parei de pecar, eu não parei de desagradar a Deus, não parei de cair, de fazer as coisas erradas. Mas eu tenho um desejo, que é maior do que satisfazer as minhas vontades, os meus prazeres. É difícil, mas nós temos algo que foi despertado em nós. Nós queremos ver o nosso Senhor. Nós queremos que esse processo de adoção se concretize. Falar então, ainda não fomos adotados? Em Cristo Jesus, nós seremos adotados. Pelo Espírito Santo, nós fomos adotados aqui. É uma garantia que nós temos. Mas a concretização disso vai ser quando Jesus voltar. É Jesus que vai nos levar na presença de Deus, falar, essa é a nossa família. O Espírito Santo nos sela, Ele nos marca, Ele nos garante. Mas quem nos leva é o Cristo. Quando Cristo aparecer as nuvens,
e aí os mortos ressuscitarão, e depois os que estão em vida serão arrebatados, e aí Jesus vai levar os filhos, os seus irmãos, os co-herdeiros, na presença de Deus Pai. E nós ansiamos por isso, e é por isso que nós sofremos, porque existe um conflito entre duas naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual. Nós sofremos com esse conflito. Nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito. Por que fala dessas primícias? É justamente porque nós já desfrutamos dos frutos. Nós já desfrutamos da bênção que Deus derramou sobre nós, mas ainda não está completa. Esse é o fator que nos leva ao sofrimento. Então gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção. Está vendo? Fala que nós fomos adotados, mas o Espírito Santo nos dá a garantia. Mas nós esperamos ansiosamente pela nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo, onde nós receberemos um novo corpo para passar a eternidade com o nosso Deus. 24, pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Então é justamente a questão que nós não podemos enxergar o reino espiritual. Nós não vemos o reino espiritual. É uma comparação com uma adoção. O filho, a criança que está no orfanato, ela vê esse processo. Ela vê a pessoa chegando, passa pela entrevista, passa pelo processo de se conhecerem como família. E aí a criança participa disso. Nós passaremos por isso. Só que nós, tipo assim, é como se a criança soubesse que ela vai ser adotada. Ela está no orfanato. Ela tem a consciência que ela vai ser adotada. Então ela descansa. É mais ou menos assim que deve ser a nossa vida. Nós sofremos. Nós padecemos todo tipo de coisa que esse mundo está sujeito. Mas nós temos uma certeza. Nós temos uma certeza de que os gemidos não serão para sempre. Mas Jesus, Ele vai vir para assim poder trazer a nossa adoção como filhos de Deus. A esperança da manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O melhor ainda está por vir, pois essa é a nossa verdadeira esperança. O cristão não se frustra ao ver e ao experimentar a dor e o sofrimento desse mundo. Nós sabemos que tudo isso é temporário e passageiro, e isso dará lugar para a glória de Deus para as nossas vidas. Amém? E a terceira coisa, Paulo vai falar dos versículos 26 ao 30, sobre o gemido do Espírito Santo. Primeira coisa, a criação geme. Segunda coisa, os cristãos gemem. E terceiro, o Espírito Santo geme, o gemido do Espírito Santo, que está dos versículos 23 em diante. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Então, Deus se preocupa com as nossas provações. A Gilza falou aqui, ela orou também, falando que Deus se importa com cada um de nós. Ele vê os nossos problemas, Ele vê o nosso sofrimento.
E graças a Deus que nós podemos confirmar isso nas Escrituras. Porque nós não temos um Deus distante. Quer ver um exemplo? Jesus, no seu ministério, ele sofria quando ele via os efeitos do pecado sobre a humanidade. Deixa marcado aí de novo, vamos passear um pouquinho. Marcos capítulo 7, versículo 34. Marcos 7, 34. Isso aqui é uma passagem de Jesus curando o surdo, uma pessoa que era surda e que era gago, não conseguia falar direito. O 34 está dizendo: então Jesus, voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhes: Efatá, que significa abra-se. Profundo suspiro, isso demonstra angústia, isso demonstra que Jesus está se compadecendo do sofrimento dessa pessoa. Agora pula comigo lá em João, capítulo 11. Acredito que você conhece João 11. Você já ouviu de um irmão chamado Lázaro. João capítulo 11, versículo 33. Olha só. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. E olha o 35, Jesus chorou. E Jesus não chorou somente porque ele era amigo de Lázaro, porque ele era amigo de Marta e Maria. Mas Jesus chorou porque, assim como Paulo disse, que a natureza geme, que os filhos de Deus gemem, o Espírito Santo também geme por nós. Jesus gemeu por nós. Jesus, ele se compadeceu do nosso sofrimento durante o seu ministério. Jesus sofreu no Getsêmani. Jesus gemeu no Getsêmani a ponto de suar sangue. E Jesus gemeu até a morte, e morte de cruz. Jesus, ele se importou com o nosso sofrimento terreno. Deus se importou com o nosso sofrimento terreno, enviando Jesus. Jesus se importou com o nosso sofrimento terreno, contemplando os efeitos do pecado sobre cada um de nós. E não diferente disso, o Espírito Santo também geme por todos nós. Voltando em Romanos 8, no 26, está dizendo: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele não se entristece somente quando nós pecamos. Paulo vai dizer, não entristeça o Espírito Santo, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Está em Efésios capítulo 4, versículo 30. Mas o Espírito Santo também geme por causa das nossas provações. O Espírito Santo, assim como Jesus, ele se perturba com o nosso sofrimento, ele se compadece com as nossas dificuldades. O Espírito Santo continua a gemer conosco, ele sente a carga que nós carregamos. Mas a nossa maior esperança é que o Espírito Santo não somente geme, assim como Jesus não somente gemeu, senão que se entregou por nós, pelos nossos pecados, nos trouxe justiça. Mas o Espírito Santo, ele além de gemer por nós, ele intercede por nós. O Espírito Santo ora por nós, através dos seus gemidos. E fala gemidos inexprimíveis, porque são palavras que não se pode expressar. Por quê? Porque nós não sabemos orar. A gente faz as nossas orações,
Mas diante das dificuldades, a gente normalmente ora para Deus cessar as dificuldades. O que na verdade é impossível que isso aconteça. Mas quando o Espírito Santo intercede em nosso favor, é justamente para que a gente possa suportar as nossas lutas. O Espírito Santo geme, não somente para fazer com que as coisas melhorem, mas nós vimos aqui que o Espírito Santo, ele sonda, ele conhece o nosso coração, e ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes nós oramos fora da vontade de Deus. A gente pede a bênção, a gente pede que aconteça tal coisa, a gente pede que chegue o milagre, chegue a vitória. Mas oramos fora da vontade de Deus. E aí o Espírito Santo, ele ora por nós. Orando dentro do quê? Dentro da vontade de Deus. Ele não ora para satisfazer o que a gente quer. Mas é Ele quem vai operar o quê? A vontade de Deus em nossas vidas. Nós não sabemos a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós vamos fazer as escolhas, não sabemos qual escolha devemos fazer. Por isso precisamos orar. Tem coisas da nossa vida que não é igual escolher que roupa eu vou para o culto. Tem coisas da nossa vida que não é igual escolher que carro eu vou comprar. Mas temos escolhas importantes. A nossa vida é feita de escolhas. Nós não sabemos orar. Nós não temos motivação para orar. Nós não temos discernimento para orar. Mas o Espírito Santo intercede para que nós sigamos nos caminhos do Senhor, para que nós vivamos de acordo com a sua vontade, mesmo em meio ao sofrimento. Qual é a sua motivação para continuar quando você está sofrendo? Nós não temos garantia nenhuma de que a nossa vida vai melhorar. Nós não temos garantia nenhuma de que nós vamos ganhar dinheiro. Nós não temos garantia nenhuma de que nós vamos ser curados, que as pessoas que a gente ama serão curadas. Nós não temos garantia de nada. A garantia que nós temos é que nós temos a nossa redenção em Cristo Jesus. E o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas e nos assiste em nossas dificuldades. Para a gente encerrar, versículo 28. É difícil entender, mas em tudo Deus trabalha para o nosso bem. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós não precisamos viver desanimados. Nós não precisamos nos desgastar em momentos de sofrimento e de provação, pois é Deus quem age em nossas vidas, mesmo em meio às dificuldades. Deus tem um plano perfeito para todos nós. E o plano perfeito não é com quem a gente vai casar, não é que carro a gente vai ter, que casa que a gente vai morar. O plano perfeito não é o nosso sucesso profissional. O plano perfeito de Deus está no versículo 29, que fala: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Devemos lembrar dos planos de Deus, que tem dois objetivos. O primeiro objetivo é o nosso bem. Deus opera para o nosso bem. E o segundo objetivo de Deus é para a sua glória. O plano de Deus tem esses dois objetivos. E qual é esse plano? Que no fim de todas as coisas, nós nos tornaremos semelhantes a Jesus Cristo. Nós fomos chamados para quê? Para sermos conforme a imagem do seu Filho. Efésios 1:4
Vamos ler rapidamente, marca de novo aí e vamos lá para Efésios 1:4. Para vocês confirmarem que não sou eu que estou falando. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Que diz assim: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Na eternidade passada. Por que fala eternidade passada? Porque eternidade nós não conseguimos entender. Eternidade é uma palavra que a gente tenta conceituar, mas nós humanamente não entendemos. Se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, sobra quanto? A eternidade. Se você tirar 1 milhão do infinito, sobra o infinito. Então Deus não está limitado ao tempo e ao espaço. Mas, na teologia, para a gente entender o período de antes da criação, se chama de eternidade passada. E a eternidade futura é quando nós formos para a glória. Então, eternidade passada, antes da criação, Deus nos escolheu. Tem salmo que fala que Deus nos escolheu no ventre da nossa mãe. E Paulo também, se não me engano, vai falar, acho que em Gálatas, não lembro onde, vai falar sobre Deus nos escolher no ventre materno. Mas em Efésios, Paulo vai dizer que Deus nos escolheu, Ele nos predestinou antes da criação do mundo. Isso é sublime. Não dá para imaginar, não dá para entender. Mas pela fé nós cremos. Mas qual a finalidade pelo qual Ele nos chamou? Ele não nos chamou para a gente bater no peito e falar que a gente é bom. Ele nos chamou para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. Nos predestinou para sermos filhos. E aí Romanos 8 vai dizer que o plano é que Ele nos chamou, nos escolheu para sermos parecidos com Jesus. Em Gênesis fala que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Mas infelizmente o pecado destruiu a nossa identidade. Só que a nossa redenção de quando Jesus voltar, é que nós seremos parecidos com Ele em todos os aspectos. E é por isso que nós seremos co-herdeiros em Cristo Jesus. O melhor de tudo é que esse plano não tem riscos. Quando a gente faz planos no papel, a gente tem risco, né? A gente tem risco de governo, a gente tem risco de crédito, a gente tem risco de doença, a gente tem risco de desgraça, de catástrofes naturais. Tudo nessa vida passa. A gente faz planos, mas quem dirige os passos é o Senhor. Mas esse plano aqui não tem risco nenhum. Esse plano aqui, ele será bem sucedido e a nossa garantia é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E tudo isso começou na eternidade passada, onde Deus nos escolheu para sermos parecidos com Jesus. E por último, versículo 30, e aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Então, Jesus nos escolheu, Jesus nos chamou, e os que ouvem a sua voz, os que atendem os seus chamados, que respondem ao seu chamado, a estes ele justifica e glorifica. Todos os cristãos já foram glorificados em Cristo, e a revelação da sua glória aguarda a vinda do Senhor. A nossa glorificação será concretizada quando Jesus voltar. Então que eu e você, nós não permaneçamos desanimados, e muito menos frustrados, por causa dos nossos problemas,
das nossas dificuldades e dos nossos sofrimentos. Que eu e você possamos sempre lembrar que nós já somos participantes da glória de Deus. O nosso sofrimento de hoje garante que nós receberemos muito mais glória quando Jesus voltar. Mas a glória não é recompensa do sofrimento. Mas o sofrimento é necessário para que haja glória. Sem luta, não há vitória. Então precisamos passar pelo sofrimento em Cristo Jesus para poder recebermos a glória eterna em Cristo Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai querido, Pai amado, nós te damos graça pela porção da Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor fala através dela e o Senhor traz renovo para o nosso coração. Deus nos perdoa das vezes que nós nos esquecemos da nossa identidade. Nos perdoa pela nossa ignorância de não saber quem nós somos, de saber quem o Senhor é em nossas vidas. Mas nós queremos que a partir de hoje, Pai, nunca mais nos esqueçamos daquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Que possamos sempre lembrar sobre a obra do Espírito Santo em nossas vidas e possamos lembrar dessa glória futura que nos espera, que nos aguarda no dia da nossa redenção. Senhor, nos ajude, porque muitas vezes nós somos conduzidos pela inclinação da nossa carne. Inclinação esta, Pai, que nos leva para o pecado, que nos leva para a morte, que nos leva para a condenação. Mas pedimos que o Senhor nos ajude, o Senhor nos sustente, o Senhor derrame graça e misericórdia, para que assim a gente possa caminhar em direção à Tua presença, para que a gente se permita ser conduzidos pelo Espírito Santo, a fim de que possamos experimentar tudo aquilo que nós vimos hoje, Senhor. Que possamos sempre lembrar que a criação geme como consequência das nossas escolhas. Possamos lembrar que nós gememos, Senhor, porque desejamos o Senhor, desejamos a Sua vinda. No nosso coração, a natureza e nós também clamamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós esperamos pela Tua vinda, nós antegozamos, Senhor, as Tuas bênçãos e a Tua graça, e é por isso que nós ansiamos a eternidade. Que o Senhor nos ajude, porque sabemos também que o Espírito Santo geme ao nosso favor. O Espírito Santo se compadece, Senhor, de cada um de nós, pelos nossos sofrimentos, pelas nossas lutas. E é o Espírito Santo que intercede por cada um de nós, porque não sabemos orar, Senhor. Pai, que possamos nos submeter ao Teu Espírito Santo, que possamos pertencer ao Teu Espírito Santo, e que possamos viver essa vida que Ele quer nos levar, que é para o centro da Tua vontade, Pai. Que o Senhor nos ajude a buscarmos a sermos parecidos com o Senhor, a sermos parecidos com o Teu Filho. Nos capacita, Deus, nos dá essa bênção, nos dá essa graça, para que em tudo na nossa vida, não seja para girar em torno, Pai, das coisas terrenas, não seja para girar em torno da nossa vaidade, das riquezas e os enganos e as ilusões desse mundo, mas que sejam, Pai, para a nossa caminhada espiritual, para a nossa vida em comunhão com o Senhor, para que o nosso viver possa honrar e glorificar o Teu santo nome. Pedimos em nome de Jesus que a Tua presença permaneça, Pai, sobre nossas vidas durante essa semana. Consagramos tudo que nós vamos fazer, Pai, o nosso trabalho, os nossos estudos, o nosso cuidado com o nosso lar, com as pessoas que nós amamos. Em tudo queremos dar graça, em tudo queremos, Pai, que a Tua vontade seja feita, queremos glorificar o Teu nome, e que a imagem de Cristo possa ser refletida através de cada um de nós, como igreja. Nos ajude a viver o nosso verdadeiro propósito aqui na terra, e que possamos assim realmente estar totalmente inclinados para o Senhor. Oramos também por aqueles que clamam por sua saúde, Senhor. O Senhor possa visitá-los nessa manhã, o Senhor possa consolar o coração de seus familiares,
Que o Senhor possa dar força, Senhor, porque muitas vezes passamos por situações que nós não temos controle, por situações que nós, muitas vezes não somos responsáveis, mas as circunstâncias da vida nos engolem. Por isso, em nome de Jesus, derrama o poder da Tua cura e da Tua graça sobre cada pessoa que está no nosso coração, que nós pedimos, Pai, para que elas sejam curadas, que elas sejam restauradas, que haja um testemunho, Pai, desse poder se manifestando em cada um de nós. E nós como igreja possamos também, Pai, levar o poder do Teu Evangelho para aqueles que precisam. Nos ajude a sermos, Pai, essa ponte de Cristo na vida das pessoas. E que assim possamos fazer tudo para honrar e glorificar o Teu santo nome. Nos dê um domingo na Tua presença, uma volta para as nossas casas, Senhor, na Tua segurança e na Tua paz. E que possamos estar debaixo da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Amém. Amém.